Pérez Rocha, eu sou urologista. Estou aqui hoje para falar sobre a campanha do Novembro Azul, para tirar algumas dúvidas, bater um papo informal com vocês e esclarecer alguns questionamentos. Uma questão que eu percebo que é importante, que as pessoas muitas vezes não têm noção, só sabem da doença, câncer de próstata, é que ter o real conhecimento do que é a próstata como glândula, como estrutura, órgão, né, do corpo humano. A próstata, ela é o órgão responsável por mais de 50%, ou em torno de 50% da produção do líquido seminal, do sêmen do homem. Então a função da próstata basicamente é uma função reprodutiva em produzir esses 50% do líquido que levam proteínas que servem como alimento para o espermatozoide quando ele é ejaculado e também outras substâncias que acabam protegendo ele de um meio externo onde ele se encontra. O câncer de próstata é um tumor maligno que se caracteriza então por um tumor que no início da doença é silencioso, que vai evoluindo sem causar nenhum sintoma no homem, e quando o homem acaba tendo sintomas do câncer de próstata, muitas vezes é porque a doença já está num grau de envolvimento maior, né? Tirando os cânceres de pele, é o câncer mais comum no sexo masculino. É o segundo câncer em causa de morte, só perde para o câncer de pulmão, que é mais agressivo, então causa mais óbitos. A projeção para o Brasil em 2016 é que se detecte cerca de 61 mil casos novos de câncer de próstata. E como ele é um câncer que tem uma progressão mais lenta, ele não é um câncer que vai levar ao óbito desse paciente de uma forma rápida, essa incidência acaba tendo uma incidência cumulativa, então se estima que seja um problema de saúde pública, ou seja, muitos homens vão ter câncer de próstata no decorrer de suas vidas, né? Uma vez feito o diagnóstico do câncer de próstata, se esse homem procurou o médico no intuito de fazer uma prevenção para o câncer de próstata, se estima que se ele fizer o diagnóstico hoje e não fizer nenhum tratamento, ele vai começar a ter sintomas do câncer de próstata cerca de 8 a 10 anos após o diagnóstico. Só que isso não quer dizer que ele tem que ficar esses 8, 10 anos de braço cruzado, ou seja, quando ele for procurar tratar devido aos sintomas, isso já pode ser tarde demais. Nós não gostaríamos que os pacientes procurassem os médicos urologistas por apresentarem sintomas relacionados ao câncer de próstata, e sim que todos fossem fazer suas revisões e o câncer fosse detectado numa fase assintomática, sem apresentar nenhum indício da doença. O câncer de próstata ele tem um início bem insidioso, ele começa assintomático, ele vai se desenvolvendo na pessoa sem que ela perceba. Quando o câncer de próstata começa a apresentar sintomas, e esse já é um sinal inclusive de doença avançada, então já é um sinal de alerta onde o paciente tem que se preocupar muito, né? E que sintomas seriam esses? Seriam sintomas urinários, retenção urinária, não conseguir urinar adequadamente, presença de sangue na urina, dores ósseas em alguns locais do corpo, principalmente no esqueleto axial, então quadril, coluna, região cervical, sintomas relacionados também à inapetência, à perda de peso, sintomas de consumo, onde a pessoa está sendo consumida por uma doença que é progressiva. Hoje, basicamente, para fazer a detecção do câncer de próstata, o paciente passa por uma consulta com o urologista, onde nessa consulta, além de ser visto questões da sua história, suas queixas, o mais importante para a prevenção do câncer de próstata é o exame de sangue do PSA, associado ao exame do toque retal. A realização do exame de sangue associado ao exame do toque tem uma sensibilidade muito boa e bem interessante para se criar casos suspeitos
para um exame seguinte, para uma etapa posterior, que seria a etapa do real diagnóstico do câncer de próstata, que então é feito com a biópsia da próstata. Isso não quer dizer que todos os homens, quando vão fazer a consulta, têm que fazer uma biópsia na próstata. Eles vão passar pelo exame de sangue, pelo exame do toque, e apenas os casos suspeitos são os casos que vão à biópsia, né? Dos pacientes que vão à biópsia, 25% acabam confirmando, mais ou menos, o diagnóstico de câncer de próstata. Se a gente levar em conta a prevalência do câncer de próstata, ela tem como pico de incidência na faixa etária da população masculina a 6ª década de vida. Essa é o período da vida do homem onde é mais comum os diagnósticos do câncer de próstata, mas a gente pode ter em pacientes ainda bem mais jovens ou pacientes mais velhos. Então, qual é a indicação hoje? A indicação hoje da Sociedade Brasileira de Urologia, ela sugere que os homens a partir dos 50 anos já devam fazer o exame de PSA e o exame de toque retal. Entretanto, há uma tendência de a gente já sugerir aos pacientes que já a partir dos 40 anos de vida comecem a frequentar o ambiente médico, comecem a fazer as suas revisões e aí já poderia se contemplar o exame de sangue, eventualmente já fazer um exame de toque também. Mas obrigatoriamente a recomendação seria a partir dos 50 anos de vida. Se esse indivíduo tiver história familiar positiva de câncer de próstata ou outros fatores de risco maior, a gente antecipa 5 anos a revisão. Então, esses pacientes começariam já com o exame do toque e exame do PSA a partir dos 45 anos. Quando se fala, então, das causas do câncer de próstata, se referindo às causas hereditárias, a gente vê então a questão genética que é bem forte, a relação de história familiar de parentes de primeiro grau que tenham desenvolvido câncer, tem uma relação direta como fator de risco e causa do câncer. Questões alimentares e questões ambientais são ainda muito discutíveis, mas já tem trabalhos evidenciando que populações que têm uma dieta mais rica em gordura teriam um risco maior do câncer de próstata, tabagismo, outros fatores de risco para outros cânceres também já foram mostrados como fatores de riscos também para o desenvolvimento de câncer de próstata. Bom, agora deixando o doutor de lado e ficando só no lado pessoal do Henrique, eu sou filho de um homem que desenvolveu câncer de próstata aos 67 anos, fez uma detecção precoce do câncer de próstata e com o seu urologista optou pela cirurgia do câncer de próstata, foi feita a remoção da próstata e hoje, felizmente, ele se encontra continente, segundo o que ele me diz, com a capacidade sexual retomada, com os níveis de PSA indetectáveis aos 75 anos. Então, como filho de um homem que desenvolveu câncer de próstata, faço a minha prevenção, estimulo que as pessoas façam a sua prevenção, afinal de contas o meu risco é maior do que outros homens que não têm história familiar positiva. Basicamente, os principais tratamentos são cirurgia ou radioterapia. Tá? Existe a bracterapia, que é um tipo de radioterapia com implante de sementes na próstata. Existem alguns outros tratamentos que estão surgindo, mas que ainda não estão disponíveis hoje de uma forma massiva no nosso país. Mas basicamente os tratamentos para os estágios iniciais é a cirurgia e a radioterapia. Para os pacientes que já encontram um risco intermediário ou um risco avançado, mas a doença ainda é localizada na próstata, algumas vezes é associado um tratamento com hormônios, ou seja, um bloqueio hormonal, porque um dos principais substratos, ou seja, o alimento para o câncer de próstata é a própria testosterona produzida pelo homem. Então, em alguns casos, é preciso bloquear associadamente essa testosterona para que o tratamento seja mais efetivo. Naqueles pacientes com cânceres mais avançados, a cirurgia e a radioterapia perdem um pouco o papel porque a gente não tem ainda mais aquele intuito curativo, e sim um tratamento paliativo. Só que é importante destacar
que pacientes que fazem o diagnóstico do câncer de próstata fazendo exames de rotina sem queixas dos sintomas, eles têm, se o tumor for inicial, uma chance de estarem vivos nos próximos 10 anos de 97%. Então, isso é uma das principais coisas que valem a pena a gente ir atrás destes casos para fazer o tratamento adequado. Bom, por que é importante ter uma campanha como essa, ser eleito um mês para que seja falado sobre o câncer de próstata de uma forma mais clara, mais ampla, mais abrangente? Na verdade, não deveria ser só novembro, poderia ser janeiro, fevereiro, março, enfim, o ano todo. Os homens devem se preocupar com essa doença. É uma doença muito prevalente, é uma doença que tem métodos de detecção muito simples e baratos, e é uma doença com ótimas opções terapêuticas, com ótimas oportunidades de tratamento, recondicionando esse homem a uma boa qualidade de vida. Então, o câncer de próstata ele tem que deixar de ser um mito, passar a ser encarado como uma realidade e que as pessoas tenham mais acesso a campanhas como essa e que o Novembro Azul possa, num futuro, ser lembrado como um impulso inicial para uma conscientização do sexo masculino, uma conscientização das mulheres, inclusive, de trazerem os seus maridos, os seus irmãos, os seus pais, os seus filhos a fazerem a prevenção de um câncer que pode ser evitado um desfecho fatal dele se detectado de forma precoce.